Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a boa mão de Deus esteja sobre você para abençoar e conduzir você e sua casa. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Aleluia, aleluia, hinos de louvor ao Senhor. A palavra de Deus diz, no Evangelho segundo Mateus, que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o seu nome. Nós te adoramos porque o Senhor é maravilhoso. Senhor, nós queremos te entregar o nosso coração. Que o nosso coração esteja nas tuas mãos. Que a nossa vida seja guiada pelo seu Espírito. Que nós não tenhamos nenhum outro bem, senão o Senhor. Que o Senhor seja a nossa alegria, a nossa delícia, que o nosso prazer esteja em sermos do Senhor e estar na sua presença. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento de oração, de reflexão da sua palavra. Ministra ao nosso coração. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 57 e 58, está escrito assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus é o dono do ouro e da prata, tudo é dele. Na verdade, a palavra de Deus nos diz que tudo foi feito por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas Jesus,
que podia viver esplendidamente, poderia ter nascido na nação mais rica, na família mais poderosa e nascer como rei e ser o rei do maior império na terra, escolheu nascer numa nação humilde, numa pequena tribo, numa família pobre. Poderia ter nascido num palácio luxuoso, mas foi deitado em uma manjedoura, nasceu pobre e humilde. A Bíblia diz aqui no texto, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que Jesus se esvaziou. Jesus vestido de glória, que a glória é natural dele, né? Jesus é glorioso por natureza, Jesus se dispõe da sua glória. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz que ele esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a homem e reconhecido em figura humana. A gente não faz ideia do que Jesus deixou, da glória que Jesus deixou e o tanto que ele teve que se rebaixar para se tornar um de nós. Jesus se esvaziou, se despiu de toda a sua glória para ser como um de nós, para assumir não a forma de rei, mas a forma de um servo. Ele escolheu assim. Jesus escolheu assim, está dentro do propósito dele, do plano dele. A Bíblia nos diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, que Satanás chegou a apresentar a Jesus este mundo e as glórias deste mundo e ofereceu para ele: eu te ofereço este mundo e as glórias desse mundo, se você prostrado me adorar. Aquele que se esvaziou, que deixou toda a glória, nem deu bola para Satanás, nem sequer considerou, mas respondeu para o diabo: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, que é o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 8. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Foi o que Jesus disse para uma pessoa que falou para ele: eu vou te seguir aonde você for. Seguir Jesus não é tão fácil assim, né? É preciso negar a si mesmo, tomar a própria cruz, é preciso esmurrar o próprio corpo, é preciso abrir mão deste mundo e da glória deste mundo. Jesus, tentado pelo diabo, desprezou este mundo e a glória deste mundo. E nós também, se nós desejamos seguir a Jesus, nós não podemos amar esse mundo nem buscar a glória do mundo. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa relação com este mundo, com a glória desse mundo, com a nossa relação com o dinheiro e com a riqueza. Porque na nossa relação com o dinheiro e a riqueza, nós podemos transformar essa relação, a relação com o dinheiro e a riqueza, num relacionamento de senhor e escravo. Jesus nos adverte sobre isso e ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podemos, você não pode, nós, os discípulos de Jesus, não podemos servir a Deus e às riquezas. Quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, na primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, no capítulo 6, nos versículos 9 e 10, Paulo adverte Timóteo a respeito do relacionamento dele com a riqueza, com o dinheiro. Ele diz assim: os que querem ficar ricos, Timóteo, meu filho, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. O dinheiro pode ser uma grande armadilha, o dinheiro pode ser uma grande bênção na minha vida e na sua vida e na vida de qualquer um. Mas se o dinheiro se torna um Deus, se ele se torna a finalidade em si,
Se o dinheiro deixa de ser um instrumento e passa a ser Senhor, então Paulo diz para Timóteo: olha, isso é cilada, isso é tentação, cilada, isso é concupiscência, isso é coisa perniciosa. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Quando nós, dependendo da maneira que nós fazemos essa reflexão, a gente pode pensar que o dinheiro é um mal, mas não, o dinheiro não é um mal. O dinheiro pode ser uma grande bênção. A Bíblia tem pessoas riquíssimas, milionárias, bilionárias. A Bíblia tem pessoas aqui que é impossível de nós avaliarmos a riqueza que eles tinham, né? No Novo Testamento nós encontramos, né, José de Arimateia, que era um homem muito rico e usou a riqueza dele para servir ao Senhor. Foi José de Arimateia que usou a riqueza dele e a influência dele para honrar Jesus na sua morte. A Bíblia conta a história de Zaqueu, que era riquíssimo e que a riqueza dele tinha origem duvidosa. Quando ele se encontra com Jesus, quando ele come com Jesus, Zaqueu toma uma decisão. Ele diz para o Senhor, tão feliz de ter encontrado Jesus, ele diz para o Senhor: eu resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres, e se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Quando ele encontra com Cristo, o dinheiro perde o significado, perde o poder sobre ele. Olha que coisa maravilhosa. O dinheiro não tem poder sobre José de Arimateia, ele usa o dinheiro para servir e honrar o Senhor Jesus. Quando Zaqueu, riquíssimo, se encontra com Jesus, o dinheiro perde o poder sobre ele, o dinheiro deixa de ser a referência. O dinheiro deixa de ser a influência na vida dele. O dinheiro deixa de ser o Deus da vida dele. E ele diz: eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres e eu vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu defraudei. A Bíblia conta a história do homem rico, o jovem rico que se encontra com Jesus e Jesus chama ele, convida o jovem rico para seguir Jesus. Na verdade, Jesus apresenta para ele um grande desafio. Jesus diz para ele: vai, vende tudo que você tem, entrega tudo para os pobres, vem e me segue. E ele foi embora muito triste, porque ele era dono de muitas riquezas. Ou, dentro da maneira que nós estamos falando aqui, as riquezas eram donas dele. E assim, aquele homem vai embora, ele se encontra com Jesus, Jesus vê nele qualidades, Jesus o convida para ser seu discípulo, mas ele já tem um Senhor. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, quando fala da parábola do semeador, né, que a semente cai, mas a fascinação das riquezas, Jesus diz assim: os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Sabe o que é fascinação? É esse brilho aí, ó, tá vendo? Que tem um brilho aí nessas moedas de ouro que estão representadas aí, né? Tem um brilho, tem um fascínio. Então a Bíblia fala disso, a fascinação da riqueza que encanta a pessoa e impede que ela entregue o coração dela para Jesus, impede que ela siga Jesus. Na verdade, Jesus diz que os cuidados do mundo, ou seja, o amor ao mundo e a fascinação das riquezas vêm e sufocam a palavra de Deus. E ela não dá fruto. Porque a palavra de Deus, segundo nos ensina na parábola, é a semente que, caindo no seu coração, vai dar fruto. Mas se o seu coração estiver ocupado, preocupado, ocupado com outras coisas, se o seu amor ao dinheiro, à riqueza, a mamon for maior, se o seu interesse pelo mundo for maior que o seu interesse por Cristo, então esse seu interesse pelo mundo, os cuidados do mundo, né? O amor pelo mundo, a atração pelo mundo e a fascinação das riquezas,
Os olhos assim com cifrões assim, né? Já viu uma representação assim, né? Nos quadrinhos, né? Alguém olhando assim, até cifrão nos olhos da pessoa assim, né? A fascinação das riquezas impedem que a palavra de Deus, olha, impedimentos da palavra de Deus. A Bíblia fala sobre esses impedimentos e um deles nós estamos falando sobre ele agora, né? O fascínio das riquezas. O meu desejo, a cobiça, as concupiscências, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, desejos e concupiscências insensatas, que são loucuras e perniciosas, que fazem mal. Quando nós olhamos para Jesus, né, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do ouro e da prata, aquele que criou todas as coisas, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que ele não apenas criou, mas sustenta tudo com sua palavra. Quando nós olhamos para Jesus, o Verbo de Deus encarnado, ele é simples, ele é pobre. Ele é humilde, ele vive de maneira modesta, ele possuía o básico, o que comer, o que vestir, e Jesus vivia de ofertas. Você sabia disso? Jesus vivia de ofertas, Jesus viveu como pobre, Jesus viveu de uma maneira mas muito simples mesmo. E quando nós olhamos para o estilo de vida de Jesus e nós olhamos para o nosso estilo de vida, há uma grande diferença. Quando nós olhamos para a mentalidade de Jesus e para a nossa mentalidade, há muita diferença. A mente de Jesus está no reino de Deus. A vontade de Jesus é obedecer o Pai. A nossa mente nem sempre está no reino, nosso coração nem sempre está no céu, no reino de Deus. O nosso coração está no mundo. O nosso coração, que devia estar no reino de Deus, que deveria estar no reino dos céus, muitas vezes o nosso coração está no mundo, nas riquezas, e nisso nós somos muito diferentes de Jesus. Jesus viveu de maneira modesta e ele possuía o básico, e nós vivemos de maneira muito diferente do modo como Jesus vivia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem a graça dele, que sendo rico se fez pobre por amor de vós. Aí quando você pensa assim, por que Jesus deixou toda a glória dele? Por que Jesus fez o que fez? Por que Jesus, sendo rico, se fez pobre? O apóstolo Paulo diz, por amor a nós, para que na pobreza dele nós nos tornássemos ricos. Olha que texto maravilhoso, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, por amor a nós, para que pela sua pobreza, pela pobreza dele, Jesus Cristo, nós nos tornássemos ricos. Onde está o seu tesouro? Não é isso? Está o seu coração. A gente precisa tomar muito cuidado com a fascinação das riquezas, porque muitas pessoas, né, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas vêm e sufocam a palavra de Deus, a proposta de Deus para nós, a graça de Deus. Pensa bem, a graça maravilhosa de Deus oferecida gratuitamente em Cristo Jesus é sufocada porque o nosso coração está neste mundo. Nós estamos fascinados pela riqueza. Nós estamos longe do propósito de Deus. Quando Jesus não apenas viveu assim, mas quando Jesus enviou os seus discípulos, ele recomendou que eles não levassem nada, mas confiassem na providência de Deus. Em Mateus, no capítulo 6, né, o Senhor fala sobre os cuidados do mundo, né, sobre nós não estarmos ansiosos, preocupados com a roupa, com a comida, com a veste,
mas que nós estivéssemos preocupados com o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Esse texto é muito forte, sabe? Esse texto de Mateus no capítulo 6, porque Jesus fala assim: os pagãos vivem assim, os homens e as mulheres que não conhecem a Deus, eles vivem assim. Eles vivem com a cabeça dele no mundo, nas vestes, nas roupas, nas riquezas, na comida. Eles estão preocupados com isso, eles correm por causa disso, eles se esforçam, eles se matam, e eles matam por causa disso, por causa do mundo e das coisas do mundo. E Jesus fala assim: olha, os pagãos vivem assim. Por isso, confia em Deus. Se ele veste a erva do campo, ele vai vestir você também. Os gentios, os pagãos é que procuram, que passam a vida deles ansiosos por adquirir coisas neste mundo: roupa, veste, comida. Jesus disse roupa, veste, comida, mas ele poderia estar dizendo as coisas deste mundo. E ele fala assim: não, vocês não são assim. Vocês que são meus discípulos, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, e nós naquele tempo, para os apóstolos e os primeiros discípulos de Jesus naquele tempo, e olhamos para os discípulos de Jesus no nosso tempo, nós certamente vemos muitas diferenças, né? Os discípulos de Jesus daquele tempo não tinham o coração no dinheiro, nas riquezas, nas coisas desse mundo. Eles aprenderam a lição. Eles viram o Jesus, como Jesus vivia, o estilo de vida de Jesus. Eles entenderam a mentalidade de Jesus. Jesus tinha a mentalidade do reino de Deus. Jesus não tinha uma mentalidade mundana. O foco dele estava em obedecer ao Pai. Ele queria acumular tesouros no céu e não na terra. E nós somos muito diferentes. Quando você vê um discípulo de Jesus hoje, entre aspas, bem-sucedido, vivendo aí como celebridade, né? A Igreja do Senhor, meu Deus, a Igreja do Senhor tem muitas celebridades hoje, pessoas que são famosas. E aí você vai ver essas pessoas, elas são riquíssimas, algumas são riquíssimas. Quando nós olhamos a relação dos ricos do nosso país, né, alguns pastores estão lá. Tem problema em ser rico e ter dinheiro? Não, não tem problema em ser rico e ter dinheiro, mas o seu coração não pode estar lá. Porém, voltando aqui ao ponto, quando nós olhamos para Pedro, André, Tiago, João, quando nós olhamos para essas pessoas, elas não acumularam riquezas na terra, elas não foram dono de castelo, iate, avião, elas não tiveram essas coisas, muitas delas viveram muito pobres, morreram muito pobres, eram pessoas muito simples. A Bíblia nos mostra o apóstolo Paulo no final da sua vida, preso, numa situação difícil. Ele escreve para Timóteo, é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo está terminando a vida dele, o grande apóstolo Paulo. Meu Deus, que homem especial, que servo de Deus, que exemplo de vida, de entrega, de devoção, de obediência, de intimidade, de profundidade. Paulo é impressionante. Essas duas pessoas que tem na Bíblia, né, que são as grandes referências do Novo Testamento, tirando Jesus, que é Paulo e Pedro. Quando nós olhamos para Paulo, ele vai encerrar a vida dele abandonado. O texto do apóstolo Paulo aqui no capítulo 4 tem como título aqui na minha Bíblia, né? O apóstolo abandonado pelos homens. Paulo vai terminar a sua vida numa situação muito difícil, muito precária, dependendo do favor dos outros. O grande apóstolo Paulo não tinha avião, não tinha camelo, não tinha mula, não tinha carro, não tinha iate, né? Ele era uma pessoa muito simples, e a Bíblia diz aqui, ele escrevendo para Timóteo, a Bíblia nos diz que ele foi abandonado. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século,
me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Ele termina assim, sozinho, com a companhia de Lucas, o texto aqui fala, e ele escreve para Timóteo, que também está longe, e ele diz para Timóteo assim: quando você vier, Timóteo, traz a minha capa. Pensa bem, irmão, é como se ele tivesse somente uma blusa de frio, né? E a blusa de frio estivesse longe dele, e ele escreve para Timóteo, que é o discípulo dele, o filho dele, né? Ele trata Timóteo como filho, e ele fala assim: quando você vier, traz a minha blusa de frio, traz também meus livros, eu preciso deles. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então, a mentalidade da igreja primitiva, o coração deles estava no altar, a mente deles era a mente de Cristo. Eles estavam olhando, Paulo diz assim: eu sigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo. Eles são um grande exemplo para nós. Tem problema em ter riqueza, ter dinheiro, acumular? Não tem problema nenhum. José de Arimateia era rico e a riqueza dele foi usada para glorificar a Deus. Zaqueu era riquíssimo e quando ele encontra Jesus, ele encontra a pérola de grande valor, e ele, nada para ele é importante, a riqueza não é importante para ele. Mestre, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres e eu vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu defraudei. Não tem problema nenhum, mas a riqueza, a nossa maior riqueza é a graça. A nossa maior riqueza é a salvação. A nossa maior riqueza, a Bíblia diz no texto que nós lemos, né? Jesus se empobreceu, se fez pobre para que nós nos enriquecêssemos. Ricos da graça, da misericórdia, da bondade, habitados pelo Espírito de Deus, abundantemente, frutificando o fruto do Espírito de Deus. Isso que deve ser a prioridade da nossa vida. Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Dentre os discípulos de Jesus, havia um que amava muito dinheiro. Só um, nós achamos só um. Dentre aqueles que andavam com Jesus, havia um que amava muito dinheiro. João disse que ele carregava a bolsa das ofertas, né? Ele carregava a bolsa das ofertas e metia a mão lá porque ele era ladrão. João fala desse jeito. Ele carregava a bolsa de oferta, metia a mão nela e furtava lá porque ele era ladrão. O nome dele é Judas Iscariotes. Ele amava tanto dinheiro que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. É verdade que Deus enriquece a quem Ele quer. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que possuíram muita riqueza, mas seu coração, entretanto, não estava na riqueza. A riqueza não tinha poder sobre eles. A riqueza não governava o coração deles. O tesouro deles estava no céu. Nenhum deles era servo de Mamon. Eles eram servos de Deus, servos de Cristo. Aí você olha o relacionamento deles com o dinheiro, né? Você olha o relacionamento de Davi com a riqueza dele. Davi pega tudo que ele tem e oferta para o Senhor na construção do templo. E assim muitos homens da Bíblia, o texto que nós lemos lá no começo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, alguém diz para Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm, as aves têm, mas o Filho do Homem não tem. Jesus está dizendo para você e para mim que há algo mais importante do que ter as coisas desse mundo. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se nós decidimos seguir a Jesus, nós devemos saber que é uma vida na qual o nosso coração, a nossa riqueza está no céu, o nosso coração está no céu. E se
pela bondade, graça e misericórdia de Deus, nós prosperarmos, que o nosso coração esteja no Senhor, não esteja nas coisas desse mundo. Que o Senhor nos dê a graça para que a palavra dele não seja sufocada pelas coisas desse mundo, pela fascinação da riqueza, pelos cuidados desse mundo. Os cuidados do mundo significa que você vai se ocupar com as coisas do mundo mais do que com as coisas de Deus. A fascinação da riqueza significa que você vai olhar para a riqueza com um cifrão nos olhos, é boca aberta pela riqueza desse mundo. Não. Que com você não seja assim, que você esteja fascinado. Eu tenho um amigo que ele fala assim: Jesus é fascinante. Jesus é fascinante. Que os seus olhos brilhem por ele, pela palavra dele, que o seu coração esteja nele e que você viva para a glória dele. Que o Senhor te liberte da avareza, que o Senhor te liberte da cobiça, que o Senhor te liberte do amor à riqueza, que o Senhor quebre na sua vida esses grilhões para que você não seja escravo de Mamon, mas que o seu coração esteja em Cristo. Senhor, obrigado por sua palavra, por sua bondade, por sua misericórdia e graça. Nós queremos te pedir nessa hora, perdoa o nosso pecado. Perdoa quando cobiçamos, perdoa quando somos avarentos, perdoa-nos quando ficamos fascinados com as riquezas. Perdoa-nos, Senhor, quando os cuidados desse mundo exercem em nós um lugar, uma posição maior do que devia. Perdoa-nos, Senhor, quando, amando as riquezas, as glórias, as coisas desse mundo, viramos as costas para o Senhor e seguimos em nossa vida triste. Nos ajude a nos alegrar no Senhor. Nós queremos, ó Deus, depositar o nosso coração no seu altar. Pedir ao Senhor que renove a nossa mente e liberte o nosso coração das cobiças, da avareza e de todos os pecados que nos afastam de Ti. Nos ajude, ó Deus, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino, a ter uma mente de Cristo, uma mentalidade do reino, e a viver a nossa vida para a sua glória. Abençoa, Deus, o meu irmão, a minha irmã, abençoa o seu coração, abençoa a sua casa. Deus, que nunca falte nada para o meu irmão, para a minha irmã, que haja provisão na casa dele, na casa dela. Ó Deus, mas que o coração dele, o coração dela esteja no Senhor. Que a mente dele, que os olhos dele, os olhos dela brilhem pelo Senhor, pela sua palavra, pelas coisas do reino. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós todos, para nos ajudar a vencer o mundo, a vencer o mal, a vencer as cobiças, a vencer tudo isso, ó Deus, as ofertas do diabo. Senhor, ele ofereceu para o Senhor o mundo e as glórias do mundo, e certamente ele vai oferecer para nós também, seus discípulos, o mundo, as glórias do mundo, se nós abandonarmos o Senhor e a sua palavra. Não permita que nós venhamos, ó Deus, a trocar o Senhor, a simplicidade do Evangelho, a humildade, a mansidão, pelas coisas desse mundo, pelas glórias desse mundo. Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos. Que a bênção do Senhor, Deus de misericórdia, Deus que é poder e Deus que é misericórdia, esteja sobre você, meu irmão, sobre a sua casa. Que o Senhor te liberte das tentações, das cobiças, que Ele te livre do mal, do maligno, da sua cilada, dos seus laços. Que a boa mão de Deus esteja sobre você para te conduzir segundo a vontade dEle. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.